Em Gênesis capítulo 4, versículo 1 diz o seguinte: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: Com o auxílio do Senhor tive um filho. Voltou a dar à luz, esta vez, a Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim lavrador. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Pois por que o Senhor aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a oferta de Caim? Bem, a palavra aqui, se a gente for ler o capítulo 4 e for fazer uma leitura lá em Hebreus, em 1 João também, a gente vai ter essa resposta. Algumas pessoas me perguntam por que, Lune, por que ele escolheu e se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. Ele fez foi repreender Caim, dizendo que se Caim praticasse o bem, ele seria aceito por Deus. E se ele continuasse a praticar o mal, Deus falou isso, sabe por quê? Porque Deus conhecia o coração tanto de Abel quanto de Caim, assim como conhece o meu coração, conhece o seu coração também. Às vezes a gente quer esconder algo de alguém, mas a gente não esconde de jeito nenhum de Deus, até porque Ele é onisciente e sabe de todas as coisas. Antes que a palavra venha à nossa boca, Ele já sabe o que a gente vai dizer. Nossa, que Ele é maravilhoso. E aqui diz que por que Deus não aceitou, a oferta de Caim? Lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 4, vai dizer o seguinte, que Abel ofereceu a Deus o seu melhor. Ele pegou lá das primícias, a primeira cria do seu rebanho, e com toda a sua alegria, ele ofertou a Deus. E aí Deus se agradou e ele ofertou com fé. E diante de Deus, antes de o Senhor aceitar a oferta de um e rejeitar a oferta de outro, Deus ele sabia o que se passava dentro do coração de cada um deles. Sabia das intenções reais, dos pensamentos e do proceder de cada um. Sabia que Abel procedia da forma correta, porque Abel ele agia de forma justa. Porque era um homem temente a Deus, um homem que de fato conhecia aquele ao qual ele ofertou. Ofertou um carneiro, das primeiras crias do seu rebanho, das primícias. Já Caim ele foi rejeitado por quê? Porque lá em 1 João capítulo 3, versículo 12, vai falar que, que o coração de Caim era maligno, que ele estava inclinado para as coisas do mal. E ele matou o irmão, por quê? Porque aqui na palavra ele vai matar o irmão dele, porque ele tinha inveja do irmão dele. Mas o que seria inveja? Inveja é a pessoa ver uma outra ascendendo ou tendo momentos muito bons e a outra pessoa que não está vivendo nada de bom, desejar que a outra despenque, que a outra caia, que a outra de fato deixe de ficar tão feliz. E a inveja é isso, a inveja é a pessoa querer algo do outro, não é nem querer algo do outro, é querer que o outro perca só porque ele não tem nada que o outro tem. Acredito que ficou bem claro isso. Mas a inveja em si, ela apodrece os ossos, ela entristece, deixa o semblante caído e a Caim não foi diferente com Caim. Ele ficou enfurecido, com raiva e aí matou o irmão dele. E voltando, Deus aceitou a oferta de Abel porque Abel tinha um coração bom e praticava coisas boas e Caim não. Caim procedia mal diante do Senhor e com certeza diante dos homens. E aí, quando ele mata o irmão, o Senhor Deus, ele diz que de fato ele não moraria mais ali naquela terra, Ele passou a morar lá na terra de Nod, e lá construiu a sua família e tudo. E na verdade, na palavra vai dizer que Caim ele ficou muito chateado com o castigo de Deus, porque a partir do momento que ele matou o irmão, o Senhor disse que ele estaria distante da presença do Senhor, que ele ia morar numa terra bem distante da sua parentela e que ele de fato tinha que se esconder, andar errante pelo caminho. É isso que o pecado faz. O pecado, ele, além de nos distanciar de Deus, o pecado ele também nos deixa errantes. E assim foi o castigo de Caim. E ele se enfureceu, ficou com raiva, não porque tinha matado o irmão, não pelo pecado que tinha cometido, mas pelas consequências advindas do pecado que ele cometeu. Ele teve remorso, na verdade, ele não se arrependeu de nada do que fez.
até porque o coração dele era do maligno, né? Ele era um homem que só queria o mal, não queria o bem de ninguém, porque se ele procedesse bem diante de Deus, o Senhor aceitaria a sua oferta, mas como ele não procedeu, então o Senhor não aceitou a sua oferta. E tem outra coisa, Caim, ele queria dar para o Senhor do fruto, né, do seu próprio esforço, do seu próprio trabalho. Ele confiava em si mesmo. A religião dele era confiar em si mesmo, naquilo que de fato ele havia trabalhado para poder dar para Deus. E aqui diz, né, que o caminho de Caim é o caminho da salvação através das obras e esforço próprios. Ele queria construir algo conforme seus próprios esforços. Confiava em si próprio. Já Abel confiava em Deus, tão tal que ele ofereceu por meio da fé a Deus a sua oferta. E a mensagem é: o que eu tenho ofertado a Deus? O que eu, Luane, tenho ofertado a Deus? Nesse versículo aqui, no capítulo 4, versículo 7 de Gênesis, fala assim: Deus falando para Caim: se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então a gente fica refletindo e pode até pôr o nosso nome, Luane. Deus falando para mim: Luane, se você fizer o bem, eu te aceitarei. Mas se você não fizer o bem, Luane, o pecado ele tá ali e ele quer te conquistar, mas cabe a ti, Luane, dominá-lo. E às vezes nós agimos como Caim. Às vezes a gente deixa para ofertar a Deus as sobras, os restos do nosso tempo, do dízimo, das ofertas. A gente às vezes tem o dia todo e de fato não reserva um tempo para conversar com Deus, para orar, para conversar com Ele, né, diretamente, pra gente expor aquilo que a gente sente. Ele sabe, mas ele quer ouvir da nossa boca. E às vezes a gente age mais como Caim do que como Abel. Às vezes a gente deixa para dar o resto para Deus, sendo que a gente tem que dar o nosso melhor, como Abel fez, pra gente ser aceito, né, pra gente de fato poder ser aprovado diante de Deus. E eu acredito que seja isso. E fica essa reflexão, né? O que hoje na minha vida precisa ser corrigido? Como tem sido o meu procedimento diante de Deus? E será se Deus tem se agradado do meu culto a Ele? Será que Ele tem se agradado? Às vezes a gente vai para a igreja, a gente às vezes está lá só de corpo presente, mas não presta atenção naquilo que o pastor está falando ou que está sendo ministrado. Quando na verdade a gente teria que ir para focar somente naquilo que vem de Deus, naquilo que o Senhor está falando para cada um de nós. A oferta de um foi rejeitada porque ele procedia mal, porque ele vivia em pecado, porque ele tinha um coração hipócrita, ele tinha um coração dissimulado, ele tinha falsas intenções. Ele enganou o irmão dizendo vamos para o campo e tal, se fingindo de amigo, mas ele lá apunhalou e matou o irmão. E foi aí que Deus já sabia, por isso que Deus não aceitou a sua oferta, ele estava dando só por dar. Então a gente tem que tentar agradar a Deus primeiramente, para depois agradar as outras pessoas. E a palavra de Deus diz que se a gente agrada, maldito é o homem que tenta agradar o homem. A gente tem que agradar a Deus, fazer as coisas para Deus. A palavra de Deus diz que é tudo que a gente vier a fazer. Tudo, absolutamente tudo. Nós temos que fazer como se fosse ao Senhor, não como a homens. Primeiro agradar a Deus. Primeiro a Deus, porque somente Ele merece toda a honra, somente Ele merece toda a glória, somente Ele merece todo louvor e toda adoração. E eu acredito que falou porque essa palavra tem mexido muito comigo. As pessoas têm me perguntado muito por que Deus aceitou a oferta de Caim e não aceitou a oferta de Abel. Eu acredito que ficou bem claro isso, porque para mim ficou, e Deus ele fala de uma maneira bem simples para cada um de nós. É isso. Amém.